Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve de qualquer lugar do mundo. Hoje a nossa conversa é com a professora de Direito, Andréia Marques. Ela vem nos trazer algumas referências a respeito da comunidade de surdos. Ela tem uma experiência aí que vai trocar com a gente sobre as pessoas com esse tipo de necessidade especial. E aí, Andréia, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo bem, professora Sandra, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com você agora e também com as pessoas que nos ouvem. Assistem também, né? Ouvir esse... Assiste. Então, em um primeiro momento, né, para falar sobre esse assunto, seria ideal a gente ter alguém que fizesse para a gente o Libras, né? Mas ainda não é possível. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa linguagem, o que ela pode nos remeter, como nós podemos contribuir com essa comunidade, implantando cada vez mais no nosso dia a dia essa linguagem, né? Então, como começou a sua imersão nesse mundo? Pois é, assim, a minha imersão começou já tem alguns anos, quando eu fiquei sabendo que um grande amigo de infância estava perdendo a audição, né? E eu falei, o que eu posso fazer, né, para ficar mais próximo, dar um apoio, né? Então, eu comecei a frequentar um curso de Libras com ele, lá na comunidade, no bairro onde ele mora, reside até hoje. E aí eu me encantei, não é? Descobri Libras enquanto língua, enquanto linguagem, não é? E fiquei assim, gente, eu preciso de falar Libras, eu preciso de aprender. Num primeiro momento, assim, a gente é muito inocente, né? Porque é uma língua como outra qualquer, e não é fácil aprender. A gente não aprende uma língua da noite para o dia. Mas começou assim, e daí eu quis continuar, então eu fui buscar outros cursos de Libras, além daquele que eu fiz, que foi assim, para aprender o beabá, realmente, né? O alfabeto em Libras, alguns pequenos sinais assim, da comunicação diária, um bom dia, uma boa tarde, olá, qual que é o meu nome, né? Saber perguntar o nome não é? Da pessoa. E fui aprendendo também sobre a cultura surda, que aí eu me apaixonei de vez e fui buscar outros cursos, né? Depois eu trouxe essa satisfação, tornou-se uma preocupação do ponto de vista profissional, né? No meu dia a dia e também como professora. Aí eu já quis, já procurei para me envolver, aprender Libras, pensar Libras no outro patamar, né? Interessante. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive em sala de aula, né? No primeiro ano, no primeiro semestre, eu comecei um ano, né? O ano letivo, e veio uma moça falar comigo. Ela tinha uma acuidade bem baixa da audição, e ela me pediu para sentar na primeira carteira, que, se possível, eu ficasse sempre de frente para ela, porque ela era, né, essa necessidade especial da atenção, porque ela conseguia fazer leitura labial. Eu falei, ótimo, tudo bem, sem problemas. E era o primeiro semestre, ela foi acompanhando, mas ela teve muita dificuldade. Por quê? Porque nem todos os professores fizeram isso para ela, né? Aí eu falei, nossa, se tivesse alguém aqui, na época não existia, né, um profissional que poderia ficar em sala de aula com a gente fazendo a Libras, né? Aí ela ia assimilar tudinho. No fim, ela acabou mudando de curso, saiu da fisioterapia, foi para a área de informática,
por conta dessa necessidade especial, sabe? E eu fiquei tão triste, porque as minhas aulas, ela entendia tudo, não quero ser, né, me vangloriar de nada, não, era só uma atenção diferente que tinha que ser dado para ela. Falar devagar, ela conseguia fazer a leitura labial. Como era primeiro semestre, e você também não pode correr com um assunto, é uma coisa muito densa na anatomia, por exemplo, né? Era muito difícil para todos os alunos. Então, eu aproveitei o momento e eu fazia as aulas bem tranquilamente, em frente a ela, para ela fazer a leitura labial. E aí tem as imagens que você faz na lousa, então ela conseguia acompanhar. Porém, outras disciplinas ela não conseguiu, ela não deu conta, e eu fiquei lamentando, poxa vida, como um profissional de Libras seria importante aqui nesse momento. Pensando nisso, sabe, Sandra, que eu me preocupei, porque eu parei e fiz a seguinte reflexão. Dentro de uma sala de aula, de um curso jurídico, se chega um aluno com a baixa audição, ou mesmo sem nenhuma audição, ele tem o direito, não é, de de se graduar naquela matéria, naquele curso que ele escolheu, como aconteceu com a sua aluna. Então, eu pensei, se esse aluno é meu, como é que vai ser isso? Como que eu vou recepcioná-lo? Como que eu vou, né, passar o conteúdo e a maior parte da turma é ouvinte? Então, eu fui me deparando e fui aprendendo, né, várias coisas a respeito disso e vejo que começa de nós, professores, exatamente como você fez. A própria pessoa portadora de surdez, ela nos dá diretrizes. Então, como a sua aluna fez, professora, me deixa sentar à frente, né? Me deixe, fale voltada para mim, porque se falar de costas, ela não consegue fazer a leitura labial. É preciso falar mais pausadamente, articular bem as palavras para auxiliar a leitura labial. E a pedagogia mais moderna para a educação, né, dos surdos é exatamente a pedagogia visual, que é esse utilizar de imagens. O surdo ele aprende com imagens. Então, mas a gente esbarra em algumas questões importantes. Por quê? Quando eu fui fazer o curso de Libras, que eu fiz o curso básico da Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais para professores. Mas o que eu aprendo lá? E qualquer outro professor aprende. Essa comunicação do dia a dia mesmo, né? Então, como sinalizar as 4 operações básicas, os números, o bom dia, o boa tarde, o meu nome, o seu nome, o sinal, narrar pequenas histórias, né? Era muito gostoso fazer os trabalhos do curso. Nós chegamos a encenar uma festa junina, a nossa formatura da turma foi uma festa junina em Libras, não é? Então, assim, como eu, Andréia, levo isso para dentro da minha sala de aula? Eu preciso saber a Libras básica para recepcionar o aluno, não é? Para esse contato ali, como é que você vai, não é? Tá tudo bem? Está aprendendo? A gente precisa ter tranquilidade para ouvir o que ele está dizendo, porque, na verdade, o surdo fala. Na verdade, ele fala, mas ele fala com as mãos. E a gente precisa de treinar o nosso olhar, né, para esse ouvir. É ouvir também, mas só que, né, com os olhos, não com os ouvidos. E acontece que tem várias outras estratégias de aprendizagem. Então, a presença, como você mencionou, do intérprete dentro de sala de aula é um direito que todo surdo tem. A escola tem que, né, providenciar, seja de ensino fundamental, médio ou superior.
Atualmente tem, né? Na época não tinha ainda. Pois é, mas assim, a legislação garante isso para eles há mais de 15 anos. E Sim. nós não temos esse conhecimento, né, dos direitos deles. E de forma que aí a gente tem uma outra questão. Você dentro da sua cadeira e eu dentro da minha. O que acontece? O intérprete de Libras, em geral, ele não tem formação, uma segunda formação em nível superior, qualquer área. Ele, não é? Então, para ter um intérprete dentro da sua sala de aula, com essa aluna, era preciso que o intérprete tivesse a sua formação básica, a sua graduação. Por quê? Um dos grandes problemas da educação é o vocabulário. Como que eu vou criar sinais para falar de direito, para falar de neurociência, para falar de física, matemática e ensino superior? Porque assim, a política pública atualmente de educação para os surdos, ela tem assim provocando os professores a dominarem Libras, mas ainda assim, né, são poucas as escolas que conseguem levar isso para os alunos. Se você fizer uma pesquisa na sua cidade, você vai ver que são poucas as escolas e são poucos os alunos que conseguem concluir o fundamental, o ensino médio. Agora, você encontra alunos surdos no ensino superior, né? O INEP tem todos esses dados, o MEC tem todos esses dados. Sim. Eu cheguei a fazer uma pesquisa. Então, a gente esbarra nisso, porque com formação em nível médio, ele acompanha tudo dentro de sala de aula até o ensino médio, tá certo? Porque ele domina aquele conteúdo. E ainda tem aquela questão da tradução e da interpretação. Ele não pode interpretar, né? Ele só pode dizer em Libras aquilo que ele está ouvindo do professor. Ele não pode complementar conteúdo, né? Então, esse é o primeiro grande problema que a gente tem para o ensino superior. Então, inclusive, a meu ver, é um novo campo de trabalho para os professores. Então, se eu, Andréia, continuar os meus estudos em Libras, porque hoje nós temos Letras Libras, que é para formar professores de inglês, de português e Libras. Se eu continuo os meus estudos em Libras, futuramente eu posso desenvolver um projeto com a linguagem jurídica traduzida para Libras, mas é um projeto assim ambicioso, vamos dizer. Porque não existe. E é super longo prazo, né? Deve ser muita coisa para se colocar nesse projeto. Nossa, estou imaginando aqui. Eu pensei na minha área também. Tudo que se aprende dentro da neurologia, tem que traduzir para Libras, não deve ser nada fácil. Mas traduzir com imagens, né? As imagens, no meu caso, ajudam bastante, né? Então, no direito, tem quanta coisa que é verbalizada e precisa de ser traduzida em imagens. Então, a gente tem que trabalhar com vídeos, né? O próprio aluno produzir, envolver os demais alunos, porque a aprendizagem é para eles também. Não é? O Brasil é bilíngue oficialmente em Libras e em língua portuguesa. E, na verdade, nós temos muito para caminhar, não é? Em termos de educação para surdo. Mas o surdo ele tem que fazer parte, ele é o ator principal desse processo todo, porque ele é que vai dizer qual o sinal que representa determinado conteúdo para ele. Não é? E a gente vai aprender com ele. E isso vai sendo registrado. Então, envolve uma equipe multidisciplinar. Né? Não é somente eu, enquanto professora, dentro da sala de aula, querendo ser um grãozinho de areia. É preciso, pelo menos, um montinho de areia. Entende? Sim. Tudo
que precisa focar na direção de uma necessidade especial, não dá para fazer sozinho, jamais. Dá para fazer. É sempre multidisciplinar. Mas nós temos bons exemplos aqui no Brasil, também no exterior, né? Porque sim, as faculdades agora estão começando a ofertar letras libras, né? Em que o maior número de vagas é voltado para o público surdo, porque eles, né, têm o direito de se graduarem, mas, veja bem, graduarem no curso que eles quiserem, a área de formação que eles escolherem. Não são obrigados a serem somente professores de letras livres. Mas tem sido uma porta aberta para vários que querem ingressar no ensino superior. Então, nós temos, vamos dizer, se são 40 vagas, 35 para surdos, 5 para ouvintes. Então, exatamente, é um mundo, inverter bastante, né? O mundo. Então, nós temos curso de pedagogia também ofertado, inclusive no formato EAD, né? De uma escola no Brasil. Se eu não estiver enganada, em Brasília, se eu não estiver enganada, em Brasília. De maneira que é possível. A conclusão que eu cheguei, Sandra, é que isso é possível. Embora não seja fácil, é possível. Né? Basta que tenham profissionais de diversas áreas apaixonados. Com vontade, né? Eu até pensei em fazer um tempo, mas na época que eu estava dentro da faculdade, né, da universidade, eu fazia tantas coisas que eu não conseguia encaixar um tempo, justamente por conta dessa aluna, sabe? Mas aí depois ela acabou saindo, passou, e aí vem outras demandas. Eu tive outros alunos com outros tipos de necessidades especiais, então o tempo voou, e eu não fiz nada nesse sentido. Fiz em outras áreas, né? Fiz outras coisas, mas eu sempre tive atenção voltada, mesmo porque a minha área é neurologia infantil, então eu acompanhei crianças com necessidades especiais de muito tempo, né? E aí eles chegavam para mim querendo ser fisioterapeutas com necessidades especiais, e eu falei, eu preciso dar uma força para esse pessoal. Mas eu estava sozinha, eu me sentia bem sozinha, apesar de outros professores serem fisioterapeutas também, sabe? E o tempo passou. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, na verdade, porque quando eu terminei o curso, eu acabei me distanciando. Né? Então, para fazer o curso, por exemplo, eu precisava de autorização do meu diretor para um horário diferenciado de trabalho, mas pela legislação, pelo menos 15% das pessoas, dos servidores, precisam de ser fluentes em Libras. E isso é o que está na legislação, mas na prática isso é muito difícil. Né? Sim, como tantas outras legislações, que na prática é outra realidade, né? A prática é outra realidade. É outra realidade. Então, como eu preciso realmente ter contato com a comunidade surda o tempo todo, porque é uma língua como outra qualquer. E se eu não praticar, eu vou esquecer. Sim. Não é? Uhum. Então... E tem a questão de regionalidade também, não tem? Assim, regiões diferentes do Brasil têm formas diferentes de falar em línguas para libras. O mesmo termo difere em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Agora, o sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina é o estado de onde surge tudo em relação a Libras. Olha, que interessante. Tudo acontece em Santa Catarina primeiro. Em tudo que você imaginar, na tecnologia assistiva, não é? Nessa questão aí da linguagem, das teorias pedagógicas do ensino, e
uma outra coisa com a qual a gente se depara, Sandra, é que a partir das redes sociais, né, quando elas assim, virou um boom, né, tanto o YouTube quanto o Instagram, né, tudo, o WhatsApp, os surdos utilizam demais, muito mesmo. Né? Foi uma espécie assim, de liberdade de expressão para eles. Então, nós, professores que não dominamos tecnologia, nós continuamos defasados em relação a esse aluno, né? Com Olha que legal. necessidade. Muito bom. Eles gravam vídeos, isso é fantástico. E utilizam o WhatsApp, o próprio Instagram. Então, eles têm uma autonomia muito grande e eles não têm um filtro, por assim dizer, isso não é para mim. Isso eu tenho dificuldade, depois eu aprendo. Não, ao contrário. Tudo que eles detectam que vai ser bom para eles, que vai aumentar a autonomia, a liberdade, nós imediatamente, né, e eles dominam. Assimilam rapidinho. Assimilam rapidinho. Nossa, acho isso fantástico, adoro. Fantástico. E também, então, assim, eu acho que o mais importante é isso, eles não têm filtro. Então, por exemplo, o surdo que sabe a língua portuguesa, né, e que sabe Libras, porque ele, por exemplo, viaja. Ele não fica, ele está de férias, ele viaja, né? Faz coisas que muitas vezes nós não fazemos, né? Praticam esportes, né? E outra coisa que a gente, uma outra questão que nós esbarramos muito, até mesmo para a educação fundamental, muitas vezes a família não acha importante que aquele membro que tem a questão da surdez aprenda Libras. Acha que o sinalizado já é suficiente para comunicar. Então, essa é uma dificuldade que eles têm para vencer. E que muitas vezes a maior barreira é a familiar, que não leva para o curso de Libras, não vai aprender Libras. Então, por exemplo, uma mãe, desde que a criança nasceu, ela aprendeu a sinalizar, ela já conhece, tem aquela relação tão íntima com o filho. Para que eu vou saber Libras se eu me comunico tão bem com o meu filho? Tá certo? Poxa, então, muitos vão aprender Libras já mesmo na adolescência. Olha, que coisa! Eu não imaginava isso, eu imaginava que as mães, os familiares, né, gostariam que os seus filhos aprendessem Libras. Poxa, E também elas têm que aprender, a família também tem que aprender, porque é como eu disse, se eu aprender italiano, ninguém mais no meu círculo de relações conversar em italiano, para que eu aprendi italiano? Eu continuo não me comunicando. É verdade. A minha mãe tem sonho em aprender inglês e eu sempre falei, vai fazer, porque aí dá para conversar em casa. O meu irmão faz, o meu pai entende um pouquinho. Mas quem disse que ela ia? Não ia. Agora que não vai mesmo. E a mesma coisa, né? Que aprender uma língua nova, é interessante que tenha pessoas para você se comunicar naquela língua, né? Senão esquece realmente. Esquece. Então, assim, pode falar. Eu só queria complementar assim, na verdade, é uma cultura que tem que envolver toda a comunidade, começando da família e estendendo para a escola, seja o nível de formação que a pessoa esteja. E são muito politizados, aqueles que aprendem Libras e dominam a língua portuguesa também. Então, assim, eu conheço, tenho a grata satisfação de conhecer professores, não é? Surdos, conseguiram, inclusive, título de doutor na área em que se formaram. Então, assim, eu vejo isso com muita alegria, com muita satisfação, e gostaria de ver muito mais, né? De ver muito mais. Veremos nas próximas gerações, certamente, porque o primeiro passo já foi dado, né?
Os primeiros passos estão sendo dados agora. Imagino. Falta muito ainda, nós ouvintes nos interessarmos por isso, né? Porque eles se interessam por tudo, mas nós ouvintes temos muitas barreiras. Para que eu vou aprender Libras? O que eu vou fazer? Com quem que eu vou conversar? Ora, você pode encontrar alguém na cidade, no seu bairro, né? Que precisa de uma informação, você não sabe dar informação. O vendedor, a vendedora, entra um surdo dentro da loja, ela não vende, porque ela não consegue compreender o que o cliente quer. Né? Não consegue demonstrar o produto. Mas uma coisa assim que eu vejo que é mesmo de cidadania, de nós nos interessarmos, porque uma vez eu vi um vídeo que me colocou assim, uma reflexão muito importante, que era exatamente o contrário, uma pessoa ouvinte, só ela que era ouvinte, num mundo de pessoas surdas, e ela queria se comunicar e ela não conseguia. E os surdos, então, não, mas o que ela está falando? Ela não sabe, ela não sabe sinalizar, de maneira que eu pensei, puxa, que desespero que seria. Né? Igual a viajar para um outro país que não dominamos a língua. Né? Se eu, Andréia, for visitar a Alemanha semana que vem, eu não falo nada, eu não converso em alemão. E se me deixar, então, em alguma daquelas cidades, em alguma esquina, eu vou passar. E aí a gente acaba, que é interessante, porque aí, de alguma forma, a gente acaba usando sinais. Não é? Eu quero uma comida especial, você começa a fazer sinais, fazer gestos, né? Que é a base da linguagem de Libras, né? É muito interessante mesmo. Mas é preciso ter a referência do sinal. Se eu disser assim, você entende? Se eu fizer esse sinal, você vai entender que eu quero o quê? Um pouco. Um cafezinho. Minas Gerais. Minas Gerais, aqui a gente entende. Cafezinho. É um cafezinho. Tá bom, mas e lá na Alemanha? Se eu fizer assim, será que vão entender o sinal? Não é? Essa aqui é a questão. Também é preciso ter referência para se comunicar, de maneira que é uma cultura muito rica, muito enriquecedora. Eu sinto que, como pessoa, foi muito bom o tempo que eu convivi com eles. Tenho vontade de voltar a conviver. Eu tenho, assim, quem sabe, no segundo semestre desse ano, procurar os meus professores, apresentar o projeto, para ver se a gente começa. É preciso começar, de alguma forma. E depois, sabe, Sandra, a gente vai descobrindo pessoas que têm o mesmo interesse. Então, uma boa iniciativa é procurar cursos de Libras na cidade onde a gente reside. Tem sempre muitos cursos. E se dedicar ao aprendizado, e aí você acaba trazendo para a sua realidade, começa a pensar, né, várias coisas em termos de pedagogia para utilizar dentro de sala de aula, não é? Essa parceria, por exemplo, que pretendida com o intérprete de Libras, eu vou ter que conversar muito com ele ou ela, não é? E chegarmos nisso num consenso, porque há muito vocabulário. Então, o vocabulário religioso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, todas as correntes, elas têm. Então, a gente tem missa, tem culto, né? Tem a celebração evangélica, a celebração espírita, todos têm, os testemunhos de Jeová, todos têm aqui em Belo Horizonte, pelo menos uma unidade em que a celebração tem a tradução em Libras. Sabe? Nossa, que muito legal isso. Eu vi uma vez uma live com um rabino, né, falando da cultura judaica, e tinha alguém ali
fazendo a Libras para ele. E eu imagino assim, não sei se eu estou correta, me corrija se eu estiver errado. Você tem que ter uma interação, não pode ficar mudando esse profissional, né? Você não... O profissional ele tem que ter experiência, né? Porque ele pode até mudar. Inclusive, tem um limite de atuação, de tempo de atuação. Por isso que às vezes numa palestra vai trocando. trocam, né? Troca. Uhum. Então, o importante é exatamente o vocabulário, não tanto ficar com um apenas. Agora, vai depender da área. Então, eu acredito que para essa área religiosa, essa espiritual, existam muitos aptos a fazer a tradução. Mas dentro de um hospital, por exemplo, a pessoa, se chegar passando mal, já é mais restrito. Olha. Né? Porque entra vocabulário técnico. Como explicar? Vai quase que sinalizado. E dentro da área jurídica, como que é uma audiência com a pessoa surda? Ela pode ser testemunha, se ela sabe se expressar, né? Ela pode ser a vítima, e pode até ser o réu, ou pode ser a outra parte, se a gente estiver na esfera civil, né? Pode ser autor da ação também, pode ser o requerente. Né? Existem os casos de família, né? O surdo ele tanto casa quanto ele se divorcia, né? É pai, é mãe, né? Então, aí já são poucos os intérpretes que dominam o vocabulário jurídico para fazer a tradução durante a audiência. E é sempre um ambiente, como para todas as pessoas que não têm costume, é sempre um ambiente hostil. Né? A figura de tensão, do juiz, né? tensão, não entende bem o que vai acontecer ali dentro, quais são os protocolos. Então, todo mundo está trabalhando, aí tem todo mundo muito sério, né? O ambiente sempre é muito sério, não tem um sorriso, de maneira que, para o surdo, para o intérprete de Libras, o ambiente pode ser ainda mais hostil. Constrangedor, né? Então, Constrangedor, gera nervosismo. Né? Eu já pude conversar com alguns, então eles me relataram o seguinte: os juízes às vezes ficam muito impacientes, não é? Porque tem que esperar o surdo se manifestar e depois o intérprete. Não é? Então, às vezes, alguns ficam impacientes, mas eu vejo que, se eu não soubesse, eu não tivesse feito o curso de Libras, se eu não tivesse tido esse contato, eu vejo que eu também seria passível dessa impaciência. Né? A gente olha muito para o relógio, a gente, às vezes, não tem muita paciência mesmo, a gente quer resolver logo, o juiz trabalha, né, com essa pressão do tempo. Você imagina, agora, nós já estamos no tempo das audiências online, não é? E desde que a pandemia começou, o judiciário também precisou de se adaptar. Imagina uma audiência online com surdo. É capaz de ele dominar bem a tecnologia, né? Sim. Os outros não dominam, mas ele não conseguir. E aí, cadê o intérprete? Tá certo? Para fazer essa mediação. Essa mediação precisa ter o intérprete. Mesmo de maneira virtual. Então, são questões que se colocam para a gente do dia a dia, muito importantes, e que vão ficando assim perdidas, porque são pouco comuns. Né? Lógico, a maioria da população brasileira é ouvinte. Então, dar visibilidade, né? Dar a palavra às minorias, todas, não é uma coisa simples, é muito complexo. Muita batalha, geral. Né, de quem está dentro dessas minorias, é muita luta para conquistar
e fazer valer os seus direitos, né, que já estão na nossa legislação. Há muitos anos, e a comunidade surda é das mais ativas, sabe? Por isso é que elas têm muito ganho em relação a outras necessidades especiais. A legislação, né, é muito abrangente, mas quando a gente estuda a legislação, a gente vê que foi uma conquista ao longo dos anos, sabe? Não foi nada muito rápido, muito... Imagino que não mesmo. Ai, que bom ouvir você. Que bom conversar sobre isso. Então, vamos continuar. Muitos assuntos nós temos para poder trocar aqui, né, Andréia? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos tentar minimizar esses problemas, né, que as pessoas com necessidades especiais têm. Vamos tentar, pelo menos, divulgar esse tipo de conhecimento para os professores, essa é a minha intenção maior aqui, sabe? Fazer alguém se movimentar, se se movimentar a favor das pessoas com necessidades especiais, eu já fico super feliz. Né? Um vai chamando o outro, vai incentivando, vai sendo, né, companheiro dessa jornada. É sempre uma descoberta, né, muito gratificante, né, do ponto de vista humano mesmo. Então, essas políticas públicas, elas só vão se concretizar realmente a partir do nosso envolvimento, né? Se não ficar em cima, não sai nada, né? Tem que batalhar pelo direito. Tá bom, Andréia, a gente se fala. Tudo de bom para você. Muito obrigada, realmente, pela participação e tantas informações aqui, coisas muito importantes. Bom para você. Até logo. Tchau. Tchau.